Diário de um ressuscitado. 10º ano. Evo X igual a 9,6. A ciência cumpre sua missão. Primeira viagem à Nova Jerusalém. Lucas e Cipriano acompanham Alfredo. O aperto de mão de Jesus. Um pouco com João Evangelista. 10 anos passaram. Parece que foi ontem que acordei neste mundo novo e fenomenal. Meu diário está repleto de anotações de acontecimentos emocionantes, cruzados nesta caminhada rumo à felicidade de poder conquistar a vida eterna, do domínio sobre a morte e sobre o universo, do despreendimento total das coisas fúteis e inócuas, da conquista de novos prazeres e de novas emoções, juntamente com a sensação de poder sentir o domínio total sobre a matéria. Agora entendo melhor o projeto de Deus. Agora percebo por que Deus criou o homem e deu-lhe a inteligência necessária para determinar que estas coisas pudessem acontecer. O desenvolvimento místico e científico, a luta das classes sociais, as concorrências imorais entre os mais poderosos contra os mais humildes, verificando-se assim o paradoxo de que é necessário errar para atingir o fim glorioso desejado. Veja-se que até os mais incrédulos, os ateus e negadores de Deus, contribuíram de alguma maneira para o êxito do projeto divino, estimulando de várias formas as experiências científicas e místicas necessárias para a concretização do homem imortal, item principal do projeto de Deus. Hoje sabemos da existência de milhões de pessoas vivendo no espaço sideral. São milhões de almas imortais, santificadas, perfeitas de mente, de corpo e de espírito, que aprenderam, nesta segunda vida, o verdadeiro sentido da existência. A ciência, que no passado era ferrenha inimiga da igreja e do misticismo, hoje luta lado a lado com as coisas santas e materiais na peleja pelo aperfeiçoamento do ser humano. A ciência, mesmo com a intenção de obter lucros fabulosos para seus patrocinadores em tempos passados, buscou descobrir os códigos que Deus escreveu nas leis da natureza. Com esta atitude, a humanidade científica fez justamente o que o Criador planejou que o homem fizesse. E as descobertas científicas foram aflorando e avolumando-se a cada século de existência da humanidade, até os tempos de hoje. Um projeto assim, tão perfeito, só poderia ter sido concebido por uma inteligência infinitamente superior: Deus. Uma anotação que sempre releio no meu diário é aquela que relata o momento quando atingiu o Evo X igual 8. Ela descreve a experiência da minha primeira viagem à Nova Jerusalém, quando então tive o prazer de sentir puras emoções e sensações indescritíveis de natureza espiritual, pela feliz conquista e inovidável prazer de realizar a minha primeira viagem no espaço sideral. Foi fantástico, chorei de felicidade. Relembro com emoção o momento em que cheguei ao bioporto, acompanhado por 2 padrinhos, como é habitualmente necessário para este momento de estreia, para efetuar a primeira trajetória entre a Terra e a Cidade Santa. Os meus padrinhos foram Lucas, aquele que entrevistou Hitler, e o Cipriano, que foi meu paramédico quando aqui cheguei e agora está no nível 10. Eles tranquilizaram-me bastante. Sem estes padrinhos especiais, com certeza teria sido muito mais difícil para mim, pois a emoção era muito grande. Fiquei abismado com a beleza da Nova Jerusalém. Realmente é uma cidade retangular, construída de material transparente muito semelhante ao vidro, conforme João descreve no seu livro Revelações. No bioporto da Nova Jerusalém, milhares de pessoas chegam e retornam a todo momento e adentram a cidade por uma das 12 portas ou portais. A quantidade 12 é uma referência às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos de Cristo, base da mística divina.
De lá vê-se a terra azul e o sol em tamanho avantajado. A lua também parece gigantesca, dando a impressão de estar bem próxima à Nova Jerusalém. Adentrando o portal recomendado por Cipriano, começamos a presenciar as belezas internas daquele céu maravilhoso. É difícil inserir no meu diário os termos corretos para descrever tanta beleza deslumbrante. A Nova Jerusalém é formada de módulos ou salas divididas com o mesmo material translúcido, sendo que os módulos têm funções específicas, tais como restaurantes, gabinetes, salas de estar, de leitura, literatura, parques, etc., onde as pessoas encontram-se, conversam ou assistem conferências ou praticam atividades diversas. As salas bem ornamentadas ou decoradas com flores naturais, estátuas fundidas ou esculpidas de pessoas que destacaram-se perante a humanidade, tudo sob a iluminação direta do nosso astro-rei, o Sol. Observei a presença de muitos pássaros de beleza rara em diversos setores que vibravam em lindos cantos com acordes divinos e deslumbrantes. Foi algo que despertou minha atenção. Também visitamos o Parque Natural, onde vivem em ambiente próprio muitas espécies de animais da Terra e de outros planetas. Algumas pessoas devotam seu tempo nas pesquisas sobre estes seres inferiores, mas importantes para o equilíbrio do universo. Cipriano comunicou-me que na primeira visita a Nova Jerusalém é comum receber a saudação e o cumprimento de Jesus, que faz questão de demonstrar amor e carinho aos novatos do nível 8. Então, conduziu-me à sala de recepção onde estava Jesus. Entrei numa grande fila, pois muitos como eu estavam estreando. Muitas emoções em estar naquele maravilhoso ambiente. Outras tantas emoções por estar aproximando-se do grande mestre. Mas o auge das sensações foi a felicidade que senti ao receber o aperto de mão do Rei dos Reis, do Supremo Mestre. Senti-me no céu, literalmente. Nesta primeira viagem, meus parentes ainda não haviam conquistado o índice 8 nos seus respectivos Evo X, mas pouco tempo depois tive o prazer de mostrar a Nova Jerusalém a alguns deles que conquistaram tal evolução. Minha mãe e a Janete estiveram lá comigo recentemente. Fui um dos padrinhos delas e pude notar as emoções que envolveram minha progenitora e minha esposa terrena. Nós já sabemos que a hora do desligamento familiar já chegou. Para conquistar a emancipação total e atingir o nível 10, é necessário o desligamento dos laços familiares da primeira vida. Mas isso não nos impedirá de continuarmos amigos para sempre, com muito amor e carinho. E por falar em parentes, anotei no meu diário cada momento que um parente atinge o nível 8, momento muito importante, pois é aí que adquire-se a liberdade de locomover-se para Nova Jerusalém. Também é o momento que se recebe o toque da mão do Salvador. Meu pai e meu neto Fabrício estão perto desta marca. Os demais estão caminhando mais vagarosamente. Tudo a seu tempo. Tenho visitado periodicamente a Nova Jerusalém. Em algumas viagens tive a felicidade de conhecer muitas das tantas personalidades bíblicas que tanto ouvíamos falar durante nossa primeira vida. Conheci alguns apóstolos de Jesus e outros patriarcas da antiguidade, bem como algumas pessoas menos famosas, mas que se destacaram na vida religiosa ou mística. No entanto, conheci alguém a quem eu devoto muita admiração pelas suas qualidades especiais, dentre as quais há de ser o maior profeta da era cristã, João Evangelista. Vou reler agora algumas frases daquele famoso vidente, concedidas numa inesquecível entrevista. Fui o mais jovem dentre os 12 discípulos de Jesus. Quando fui chamado pelo mestre, eu tinha 24 anos de idade. Eu era solteiro e vivia com meus pais em Betsaida, e éramos membros da família Zebedeu. Pescador por profissão, mas também gostava de consertar redes de pescas. Pescava frequentemente com meu irmão Tiago Maior e com meus amigos André e Pedro, que também foram requisitados pelo mestre. João tinha vários codinomes ou apelidos carinhosos, tais como o Justo, Filho do Trovão,
O que mais agradava-lhe era ser chamado de o discípulo amado. Foi um dos 12 discípulos de Jesus e escreveu, além do Evangelho segundo João, mais 3 epístolas e o famoso livro Apocalipse. Em dado momento, solicitei que comentasse sobre a sua evangelização após a morte e ressurreição de Jesus. Ele respondeu: recebemos do Mestre a missão de difundir o cristianismo pelo mundo. Cada apóstolo recebeu uma região para divulgar as boas novas. Fui para a região da Ásia Menor, mais precisamente na comunidade cristã da cidade de Éfeso, que fora fundada por Paulo anos antes. Posteriormente, cuidei de 7 igrejas localizadas em cidades da Ásia. Além de visitas periódicas, eu enviava-lhes cartas constantemente. Tinha muitos colaboradores que ajudavam nas várias tarefas. Destaco em especial o meu amigo letrado Natan, que ajudou-me muito na confecção de vários escritos e epístolas. João confirmou que foi o único apóstolo que permaneceu ao lado de Jesus durante a crucificação. Os demais fugiram. Também confirmou que Jesus solicitou-lhe que assumisse a tutelagem de Maria, sua mãe. Sobre isso, expressou-se assim: realmente acompanhei toda a trajetória de Jesus ao Calvário. No trajeto encontrei Maria, a mãe de Jesus, Madalena e outras mulheres. Juntei-me a elas e sofremos muito pelo martírio do Mestre. No último momento do seu drama, Jesus entrega-me sua mãe, porque José, seu esposo, não mais vivia. Infelizmente, Maria conviveu pouco tempo comigo, sob meus cuidados. Viveu, num mar de saudades do filho amado, durante 8 anos apenas. João esteve várias vezes na prisão. Foi torturado e exilado pelo imperador Domiciano para a ilha de Patmos, na Grécia, localizada a leste do Mar Egeu, por um período de cerca de 4 anos. Foi no exílio onde escreveu o livro Apocalipse, também conhecido por Revelações. Ficou lá até que o cruel imperador Domiciano fosse assassinado e substituído pelo bondoso imperador Nerva no trono do Império Romano. Depois de contar muito mais sobre sua trajetória, perguntei se poderia descrever em especial os momentos quando escreveu o seu famoso livro Apocalipse. Assim ele respondeu: usava uma caverna localizada entre as pedras da praia de Patmos. Ali, concentrava-me e recebia as visões e vozes que anunciavam o futuro. No primeiro dia, uma voz pediu-me para anotar todas as revelações que recebesse e enviasse as narrativas para as 7 igrejas da Ásia. Levei muito tempo para formar os escritos, pois as revelações surgiam aos poucos. Muito do que ouvi e escrevi, nem mesmo eu consegui entender, mas com o passar dos anos tudo foi se revelando. Tem coisas que ainda vão acontecer, porque as revelações tratam sobre toda a trajetória da humanidade, até mesmo sobre as eras que virão, quando o mar e a terra não mais existirão. De todos os 12 apóstolos, João Zebedeu tornou-se o mais destacado profeta e teólogo. João morreu de morte natural em Éfeso, no ano de 99 d.C., quando tinha 94 anos. Um exemplo de vida mística admirável.